Meus irmãos e irmãs, não tem como não, nesse sentido, expressar a grande alegria de poder celebrar esta festa que por 4 anos da minha vida pude acompanhar e vivenciar junto com vocês, né? Desde 2014 até o ano de 2017, quando aqui estive no período como padre, né? Agora em uma missão já em Tamboril, e agora a gente divide um pouco e partilha as experiências. Mais uma vez, assim, minha gratidão aqui aos padres, né? Padre César, Padre Donizete e as irmãs que agora estão somando aqui com a gente, né? A irmã Maria, a irmã Luísa e a irmã Lília, que passou uma semana conosco lá na Boa Esperança, uma comunidade nossa, na semana missionária aqui lá em nossa paróquia Santo Anastácio. Bom, a liturgia de hoje nos ajuda a compreender um pouco essa nossa dimensão de caminhada, essa nossa dimensão de poder ir ao encontro do Senhor. Interessante que o texto de hoje que nos motiva a falar, o texto da transfiguração, faz nos perceber uma coisa: transfigurar significa contemplarmos por dentro. Subir a montanha, fazer a experiência de transfigurar, para poder de fato por que não dizer, se ver. Assim sendo, nesta experiência de caminhada, nós somos hoje convidados por esta liturgia e nesta linda multidão que estamos, a fazer esse percurso de subir a montanha. E poder subir a montanha da transfiguração para poder contemplar Jesus por dentro. E contemplar Jesus por dentro, meus irmãos e irmãs, significa para nós conhecê-lo de coração, conhecer o seu coração, conhecer os seus desejos, conhecer os seus anseios, conhecer a sua intimidade. Nós ouvimos, né, de 3 personagens que foram convidados com o Senhor a fazer essa experiência de subir a montanha: João, Pedro e Tiago. Mas também faz aqui a gente entender que nessa experiência de subir a montanha, diante de Jesus, nós temos o privilégio grande de poder contemplarmos por dentro, olhar como nós estamos, rever a nossa caminhada, redirecionar ações. Assim sendo, nós podemos entender que desta forma de olharmos para dentro de nossa própria experiência de fé, faz também a gente descobrir, ou em alguns lugares, até em determinadas situações, redescobrir a nossa identidade. Os personagens que, como mencionei anteriormente, Pedro, João e Tiago, talvez muitos de nós em nossa caminhada nos aproximamos de sua forma de ser. Tiago, né, e João eram irmãos. E aqui lembra aquele episódio em que quando no meio da multidão e a mãe deles chega para Jesus e fala: Senhor, deixa eu te pedir uma coisa, deixa com que esses meus 2 filhos, um fique à tua direita e o outro à tua esquerda. Lógico, o olhar de mãe, a proteção de mãe, isso a gente tem nesse sentido, essa expressão própria da fé nova-russense, cuja padroeira aqui estamos celebrando. A experiência de mãe é sempre do cuidado, do zelo. E a mãe tentando nessa linguagem de aproximar, ter esse cuidado para com seus filhos, faz esse apelo ao próprio Senhor, a Jesus. E o próprio Senhor se volta para eles e diz: olha, vocês têm consciência que querem? E eles falam: sim, Senhor. Querem beber do cálice que vou beber? Tenho, Senhor, queremos. E aí ele vai dizer: olha, não compete a mim dizer quem vai ficar à minha direita ou à minha esquerda. Só que no meio de toda esta confusão, deste diálogo, existe um conflito entre os outros 10 e começaram a disputar entre si. Olha, está vendo os gaiatos, né? Querendo tomar o nosso lugar, passar à nossa frente.
Está vendo como é que é? E Jesus, nesse olhar de cuidado, de fazer e permitir com que a sua escola de discipulado seja realmente uma experiência de fé, de amor, ele coloca para os demais e diz: olha, deixa eu chamar aqui vocês à parte e dizer o seguinte: entre os grandes governantes, existe quem deseja ou quem quer o poder para si. Tem entre aí afora que querem tomar o lugar, os primeiros lugares. Mas entre vocês não deve ser assim. Quem quer servir, seja aquele que primeiro sirva aos outros. Então o próprio Jesus faz e chama esses dois irmãos para entender e fazer uma experiência de que, para estar ao lado do Senhor, é preciso entender o que é servir. Servir aos irmãos. Padre, e aí o senhor fala desses dois irmãos, né? Mas também tem um personagem lá, tão famoso, Pedro, né? São Pedro. Pedro, nossa senhora, já tem muitas histórias sobre ele, mas aqui vou ficar com esta, né? Que quando Pedro, naquela experiência de fé já da ressurreição, Jesus chega para ele e fala: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Vai, apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez diz a mesma coisa. Pela terceira vez, Pedro percebeu que Jesus não queria as palavras certas, ditas, né? Jesus queria fazer com que o seu coração fosse realmente a experiência de fé. E quando ele fala: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te duvidei de ti, tu sabes que eu te traí, te neguei, tu sabes que eu até fugi com medo de ser morto pelos soldados romanos, mas tu sabes que diante de toda essa miséria que fui, tu sabes que eu sou capaz de te amar. Então, o próprio amor foi a medida para o discipulado com o Senhor. Sendo assim, podemos compreender por que Jesus chama esses três para fazer a experiência da transfiguração, ou seja, do mudar a direção, do mudar a vida. Sendo assim, meus irmãos e irmãs, Jesus ele sabia reservar esses momentos de montanha, se retirar, ir ao encontro de si mesmo. Ele sabe muito bem que as experiências de transformação, a nossa vida diária, ela é constante, esses momentos de experiência de transformação. Inclusive se dá nos momentos em que nós estamos nas rotinas da nossa vida, nas monotonias, né? do cotidiano, da própria vida que de certo modo nos acelera para poder dar conta daquilo que nos é confiado. A própria experiência de subir a montanha para transfigurar estas experiências faz com que a gente tenha um olhar especial, um olhar que nos permite não ver somente com os olhos, mas com os olhos do coração, que permite ir muito mais além de nossos olhos. E aqui conto, né, posso partilhar nesse sentido, a experiência das mães, e trago presente a minha, né, tão pequena e grande mulher, que boa parte aqui já conhece, e quando lá de Fortaleza, talvez esteja até acompanhando a gente, ela dizia: olha, meu filho, ela me falou uma coisa muito bonita no Dia das Mães, né? Aquele chororô que vocês sabem que o homem chora, né? Aquela coisa toda, choro da mãe, choro do filho. E aí ela dizia o seguinte: meu filho, eu não estou aí contigo, mas o meu coração está do teu lado. E realmente é isso. A experiência, né, de mãe, quem é mãe, não precisa acompanhar o filho com os olhos, basta acompanhá-los com o coração, porque o coração faz a gente enxergar muito mais coisas que os olhos não conseguem ver. E é isso, a experiência da transfiguração nos ajuda a viver esta realidade, uma realidade em que primeiramente nos coloca diante dessa experiência, de olhar a realidade com os olhos da fé. Assim sendo, meus irmãos, isso faz a gente permitir a ter mais ânimo, faz a gente reler a nossa própria história de fé, faz com que
uma pessoa transfigurada, ela vê o que todo mundo vê, com uma diferença. Ela vê com os olhos da fé, com os olhos de quem pode mudar a realidade a partir de si. Hoje, nós não podemos nos encontrar com o Senhor no Monte Tabor, como nós ouvimos no texto de hoje, não o espaço geográfico, mas podemos encontrar, meus irmãos e irmãs, no Tabor interior das nossas almas. Não, o processo não é mais de ir para fora, mas é de irmos ao nosso encontro, à nossa interioridade, subir as montanhas dos nossos desafios, das nossas ganâncias, das nossas próprias frustrações, e sermos capazes de ir lá transfigurar, ter os olhos, uma experiência diferente, descer a montanha reanimados, despojando-nos daquilo que nos desfigura. Nós podemos buscar o que nos transfigura, aquilo que nos impede de sermos igreja, aquilo que nos impede de sermos irmãos. É onde é que devemos transfigurar para que possamos nos humanizar. E nos humanizando, nós podemos encontrar o que é de mais divino que há entre nós. A montanha, a qual hoje nós somos convidados a rezar e subir, a montanha não é o lugar só do encontro com o Senhor. A montanha, hoje, que nos é convidado, e somos convidados a subi-la, é o lugar onde podemos encontrar o melhor de nós, o melhor da nossa experiência com Deus, o melhor daquilo que a gente pode ter com a experiência com o irmão, o melhor que a gente pode oferecer para a gente mesmo,